E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Esse aqui é o meu segundo vídeo, né, que eu vou falar sobre a Loteca 1196, trago novas informações. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, tá aí no canal, vídeo 1 sobre a Loteca. Esse aqui é um complemento, né, o vídeo 2. Geralmente eu vou com 3 duplos, dessa vez com 3 duplos, né, porque no último vídeo eu esqueci de colocar o terceiro duplo. E esse aqui tá completo. Espero que os dois vídeos aqui ajudem a refinar os seus palpites e ajude a chegar nos 14 pontos. Pessoal, vai começar o Mundial, jogos excelentes aí pra gente assistir, hein? Então, vídeo 2, Loteca 1196 e o primeiro jogo, hein? Palmeiras e Porto. O que eu trago aqui de informação sobre esse confronto? Que o Porto, quando lidera fora de casa, ele vence 76% dos jogos, lembrando que esse jogo aqui, todos os confrontos serão nos Estados Unidos, e quando o Palmeiras começa perdendo em casa, ele vence 12% dos seus jogos. Aqui temos que desconsiderar a palavra casa, né? E imaginar o Palmeiras saindo perdendo, né? Quando o Porto perde por 1-0 fora, ele vence 16% dos jogos. Se a gente comparar o time do Porto e o time do Palmeiras, nos últimos 5 jogos, o Porto ele vem melhor. Os dois times perderam, né, seus últimos jogos antes do Mundial e, em média, o Palmeiras marca 1,71 gols jogando em casa, enquanto que o Porto 1,66 quando joga fora de casa. Tem que lembrar, né, de tirar essa palavra casa e fora, mas são números importantes aqui, dois times que fazem muitos gols. Os números de aposta desse confronto: 2,70 para o Palmeiras, 3,25 para o empate, 2,55 para o Porto. A porcentagem do confronto: 35% para o Palmeiras, 29% para o empate, 36% para o Porto. Bom, pessoal, uma excelente partida para começar nesse Mundial. Não à toa tá no jogo 1, um jogo extremamente difícil, porque são duas equipes muito fortes, muito bem treinadas. A gente pode ver que pelos números aqui, muito equilíbrio. Caso você tenha o costume, eu colocaria um triplo nesse palpite. E aqui no jogo 1, eu tô usando o meu primeiro duplo. Eu tô indo de Palmeiras e Porto. Jogo 2, CRB e Goiás. O resultado mais comum desse confronto é 1-0, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 6 encontros, o CRB jogando em casa ganhou 3 vezes, não houve nenhum empate, e o Goiás ganhou 3 vezes. No geral, 13 jogos entre eles, CRB ganhou 3 vezes, houve 2 empates e o Goiás ganhou 8 vezes. Na temporada passada, o CRB jogando em casa perdeu por 1-0 e quando o jogo foi na casa do Goiás, empate em 1-1. Os números de aposta desse confronto: 2,37 para o CRB, 2,87 para o empate e 3,10 para o Goiás. A porcentagem da partida: 39% para o CRB, 31% para o empate, 30% para o Goiás. Aqui outra partida equilibrada, né? Goiás é o líder aí do Brasileirão Série B, só que vai enfrentar o CRB, que geralmente é forte dentro de casa. Acredito que vai ser um jogo bem difícil e apertado aqui nos números, mas mesmo assim ainda tô acreditando no líder do campeonato. Tô indo seco no Goiás, mas caso você tenha o costume de jogar mais que 3 duplos, eu colocaria um empate aqui também entre eles. Jogo 3, Ituano e São Bernardo. O resultado mais comum desse confronto é o 2-0, 3 jogos terminaram com esse resultado. Durante os últimos 6 encontros, o Ituano ganhou uma vez, houve um empate e o São Bernardo leva vantagem com 4 vitórias. O Ituano não ganhou em seus últimos 4 jogos e o Ituano não ganhou nenhum dos seus últimos 3 jogos contra o São Bernardo. As odds desse confronto: 2,50 para o CRB, 2,80 para o empate e 3,0 para o São Bernardo. Porcentagem do confronto: 37% para o Ituano, 33% para o empate e 30% para o São Bernardo. Ótimas partidas aí escolhidas, né, pelo estagiário, muito equilíbrio nos números. Uma partida onde o Ituano tem a vantagem de estar jogando em casa, mas só que o São Bernardo aqui nesse confronto leva vantagem. Como os números também aqui estão muito equilibrados, eu tô usando o meu segundo duplo já no terceiro palpite aqui. Eu tô indo de Ituano e São Bernardo. Também estou me baseando aí pelo primeiro vídeo, né, com as informações desse confronto. Jogo 4, Ponte Preta e ABC. Nos últimos 5 encontros, a Ponte jogando em casa ganhou 3 vezes, houve um empate e o ABC ganhou apenas uma vez. A diferença de gols: 9-4 a favor da Ponte. No geral, 10 jogos entre eles, a Ponte ganhou 4 vezes, houve 3 empates e o ABC ganhou 3 vezes. A diferença de gols também a favor da Ponte: 14-10. A última vitória como visitante do ABC foi em 2008. O ABC não perdeu nenhum dos seus últimos 4 jogos. Informação bem importante aqui, hein? As odds desse confronto: 1,65 para a Ponte Preta, 3,25 para o empate, 5,50 para o ABC. A porcentagem da partida: 55% para a Ponte Preta, 28% para o empate e 17% para o ABC.
A gente viu no primeiro vídeo, né, que a Ponte Preta vem fazendo um bom campeonato, tá com bons números. A ABC é um time bem competitivo também. Aqui tô levando muito em consideração a Ponte jogando em casa. Os números também estão a favor e também tem esse tabu aqui, né, de 2008 para o ABC tentar quebrar. Então por esse motivo eu tô indo seco na Ponte Preta. Jogo 5, Atlético Paranaense e Remo. O que eu trago aqui de informação, que o Atlético Paranaense marca 29% dos seus gols entre os minutos 76 e 90, então gosta de deixar o torcedor sofrendo até o final. O Remo marca 36% dos seus gols entre os minutos 31 e 45. Atlético Paranaense tem 3 cartões vermelhos nessa temporada. Na questão de cartão vermelho é o time mais indisciplinado do Brasileirão Série B. O Atlético Paranaense não conseguiu marcar nas últimas 6 partidas, em uma partida jogando em casa, não marcou, e o Remo, nas suas últimas 5 partidas, teve uma, quando ele jogou fora de casa, ele não conseguiu marcar. Os números de aposta desse confronto, 1.70 para o Atlético Paranaense, 3.70 para o empate e 4.20 para o Remo. Porcentagem do confronto, 54% para o Atlético Paranaense, 25% para o empate e 21% para o Remo. Assim como eu disse contra o Atlético Goianiense, é um jogo bem difícil aqui para o Atlético Paranaense, tá numa fase muito ruim, o fator campo aí não tá fazendo muita diferença, apesar de ter amassado o Atlético Goianiense, né, acabou saindo com a derrota, e agora, né, jogando contra o Remo, que na minha opinião é um time melhor que o Atlético Goianiense, vem fazendo uma boa campanha aí no Brasileirão Série B, acredito que o Atlético Paranaense vai ter dificuldades. Aqui eu tô usando o meu segundo duplo, eu tô indo de empate e Remo, mesmo os números dando muita vantagem aqui para o Atlético Paranaense, tô tentando buscar essa surpresa. Caso você tenha o costume e condições, eu colocaria um triplo também nessa partida, porque considero bem difícil, hein? Jogo 6, Anápolis e Retrô Brasil. No Brasileirão Série C, o Retrô perdeu seus últimos 4 jogos fora de casa. O Anápolis não ganhou seus últimos 9 jogos. Brincadeira, hein? O Anápolis jogou 4 jogos seguidos em casa sem ganhar. O Anápolis não conseguiu marcar nos seus últimos 4 jogos em 3 partidas pelo Brasileirão jogando em casa. E o Retrô, de 4 partidas fora de casa, em 3 não conseguiu marcar. A campanha em casa do Anápolis nessa temporada, nenhuma vitória, 3 empates e 1 derrota. Que complicada essa partida, né? A gente já tinha visto alguns números aí no primeiro vídeo e aqui veio para confirmar, né? 2 times com números bem ruins. Os números de aposta desse confronto, 2.20 para o Anápolis, 3.0 para o empate e 3.20 para o Retrô. Porcentagem do jogo, 42% para o Anápolis, 30% para o empate e 28% para o Retrô. Bom, como a gente viu, né? 2 times aí com números péssimos aí no Brasileirão Série C. Tá difícil de analisar esse jogo. A única vantagem que eu vejo aqui, mesmo os 2 times aí com números bem ruins, é o Anápolis jogando em casa. Tem a possibilidade de vencer um time que tá mais ou menos no mesmo nível, né? Então, por esse motivo, eu tô indo seco no Anápolis. Mas como esses times aqui vêm de resultados bem ruins, cabe um duplo aqui com empate também entre eles. Jogo 7, Atlético e Operário. O Atlético tem uma sequência de 4 derrotas no Brasileirão Série B. O Operário costuma marcar 38% dos seus gols entre os minutos 46 e 60. O Atlético perdeu 4 jogos consecutivos. Em casa, o Atlético tem uma sequência de 3 derrotas. E o Atlético tem 3 cartões vermelhos nessa temporada, também um dos times mais indisciplinados aí do Brasileirão Série B. As odds desse confronto, 2.35 para o Atlético, 3.0 para o empate e 2.90 para o Operário. A porcentagem do confronto, 39% para o Atlético, 30% para o empate e 31% para o Operário. Bom, a gente pode ver que o Atlético aí tá com números bem ruins. Fator casa aí também, na minha opinião, não tá fazendo a diferença. O Operário, né, nas suas últimas partidas vem jogando bem, apesar de não conquistar as vitórias, mas apresenta um bom futebol. E os números aqui também muito equilibrado, mas aqui eu tô levando em consideração os bons jogos em campo, né, que o Operário vem fazendo. Tô acreditando na vitória do Operário, por esse motivo tô indo no visitante aqui no jogo 7. Jogo 8, Bayern de Munique e Auckland City. O Bayern de Munique não perdeu nenhum dos seus últimos 7 jogos. O Auckland City tem uma sequência aí de 3 vitórias. O Auckland não perdeu nenhum dos seus últimos 4 jogos. O Bayern de Munique conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 17 jogos. O Bayern de Munique venceu o primeiro tempo 56% das suas partidas, enquanto que o Auckland 36% das suas partidas. E aqui a mesma informação para o segundo tempo. As odds desse confronto, 1.0 para o Bayern de Munique, 29.0 para o empate e 51.0 para o Auckland City.
É, pessoal, a hora de estourar aí nas bets é agora, hein? Se tiver coragem e dinheiro, jogar seca aí no Auckland City, ó, tá pagando 51,0, hein? A porcentagem da partida, 95% para o Bayern de Munique, 3% para o empate e 2% para o Auckland City. Bom, tô acreditando que o Auckland City, com esses números aqui, vai tentar um empate, vai vir fechadinho ali, porque não tem como bater de frente com o Bayern de Munique. É um palpite que um empate eu já consideraria uma zebraça das grandes. Aqui no meu palpite eu tô indo seco no Bayern de Munique. Jogo 9, Novo Horizontino e Cuiabá. O Novo Horizontino tem uma sequência aí de 3 jogos com vitórias. O Cuiabá tem uma sequência também de 3 jogos com vitória. O Novo Horizontino tem 3 cartões vermelhos nesta temporada. É também um dos times mais indisciplinados aí do Brasileirão. O Novo Horizontino, né, nas suas últimas 6 partidas em casa, em todas conseguiu marcar. E o Cuiabá, quando jogou fora de casa, nos seus últimos 5 jogos pelo Brasileirão Série B, em todos também conseguiu marcar. Então é um jogo, esperamos gols. Os números de aposta desse confronto, 1,95 para o Novo Horizontino, 3,0 para o empate e 3,90 para o Cuiabá. A porcentagem do jogo, 47% para o Novo Horizontino, 30% para o empate e 23% para o Cuiabá. Essa partida aqui é difícil porque os dois times vêm muito bem nos números. Novo Horizontino sempre muito forte dentro de casa, mas tô acreditando que o Cuiabá vai complicar. Tá fazendo boas partidas quando joga fora de casa. E aqui mesmo os números indicando mais uma vitória do Novo Horizontino, eu tô indo de empate entre eles, porque o Cuiabá é um time perigosíssimo. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu também colocaria uma vitória do Novo Horizontino. Jogo 10, PSG e Atlético de Madrid. O PSG tem uma sequência aí de 5 vitórias nos seus últimos jogos. O PSG, nos últimos 18 jogos, pelo menos um gol conseguiu fazer. O PSG vence o primeiro tempo 51% das suas partidas, enquanto que o Atlético de Madrid 40%. A mesma informação aqui para o segundo tempo. O vencedor do último encontro entre essas duas equipes foi o Atlético de Madrid. E nesse último encontro o Atlético de Madrid venceu por um gol. As odds desse confronto, 1,85 para o Paris Saint-Germain, 3,60 para o empate e 4,10 para o Atlético de Madrid. Porcentagem da partida, 51% para o Paris Saint-Germain, 26% para o empate e 23% para o Atlético de Madrid. Atlético de Madrid é muito conhecido, né, pelo seu poder defensivo. Simeone, né, treina muito bem essa parte. Teve uma temporada abaixo, né, do que vinha fazendo nas outras temporadas, mas mesmo assim é um time muito entrosado, muito forte, só que vai pegar o Paris Saint-Germain, o time que venceu tudo esse ano, conseguiu essa Copa inédita aí da Liga dos Campeões, vem com muita moral, e o que veio apresentando o Paris Saint-Germain, não tem como, né? Eu tô indo seco no Paris Saint-Germain, mas caso você tenha o costume de colocar mais que 3 duplos, cabe um empate aqui devido ao poder defensivo aí do Atlético de Madrid, né? Jogo 11, Atlético Goianiense e Curitiba. Resultado mais comum desse confronto é 1-0. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 8 encontros, o Atlético Goianiense jogando em casa ganhou 5 vezes, houve um empate e o Curitiba ganhou 2 vezes. A diferença de gols, 13-7 a favor do Atlético Goianiense. No geral, são 16 jogos entre eles. O Atlético Goianiense ganhou 7 vezes, houve apenas um empate e o Curitiba ganhou 8 vezes. A diferença de gols, 22-18 a favor do Curitiba. A última vitória como visitante do Curitiba foi em 2012, então um tabu considerável aqui, hein? Os números de aposta desse confronto, 2,25 para o Atlético Goianiense, 3,0 para o empate, 3,20 para o Curitiba. Porcentagem da partida, 40% para o Atlético Goianiense, 31% para o empate e 29% para o Curitiba. O Atlético Goianiense, né, conseguiu se defender muito bem do Atlético Paranaense, sofreu bastante, mas saiu com a vitória. Tô acreditando que em casa vai com moral para cima do Curitiba. Porém, o Curitiba a gente viu, né, no vídeo anterior, tá com os números muito bons no Brasileirão Série B. Vai complicar na casa do Atlético Goianiense e tô acreditando aqui no empate entre eles. Números aqui muito equilibrados. Considero o Curitiba um time melhor do que o Atlético Goianiense, porém, né, o Atlético Goianiense jogando em casa pode dificultar. Jogo 12, Ipiranga e Confiança. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, o Ipiranga não ganhou nenhuma vez, houve 3 empates e o Confiança ganhou 2 vezes.
O Confiança não perdeu nenhum dos seus últimos 4 jogos. O Confiança não ganhou nenhum dos seus últimos 5 jogos fora de casa. O Ipiranga não conseguiu marcar das suas últimas 4 partidas em uma, jogando em casa, não marcou gol pelo Brasileirão Série C. O Confiança dos seus últimos 4 jogos fora de casa, em 3 não conseguiu marcar nesse Brasileirão Série C. E a campanha como visitante do Confiança nessa temporada, nenhuma vitória, um empate e 3 derrotas. As odds desse confronto, 1.72 para o Ipiranga, 3.60 para o empate e 4.0 para o Confiança. A porcentagem desse confronto, 52% para o Ipiranga, 25% para o empate e 23% para o Confiança. Aqui mesmo no confronto, o Confiança levando vantagem, a gente olhando pelos números, o Ipiranga tá com números melhores nessa temporada, tem essa vantagem de estar jogando em casa, e como o Confiança tá indo muito mal fora de casa, e os números também aqui estão a favor do Ipiranga, eu tô indo seco no Ipiranga. Jogo 13, Criciúma e Amazonas, hein? Jogo difícil aqui porque o Amazonas complica, hein? Amazonas não ganhou nenhum dos seus últimos 5 jogos fora de casa. Amazonas tem 3 cartões vermelhos nessa temporada, é também um dos times mais indisciplinados. O Criciúma não conseguiu marcar nas suas últimas 6 partidas em casa, em 2 pelo Brasileirão Série B. E o Amazonas, em 5 partidas fora de casa, em 3 não conseguiu marcar. A campanha como visitante aí do Amazonas, bem ruim, hein? Nenhuma vitória, um empate e 4 derrotas. Os números de aposta desse confronto, 1.70 para o Criciúma, 3.20 para o empate e 5.0 para o Amazonas. Porcentagem do jogo, 54% para o Criciúma, 28% para o empate e 18% para o Amazonas. Amazonas é um time traiçoeiro, viu? Joga na defensiva, gosta dos contra-ataques, principalmente quando joga fora de casa. É um time que mesmo com números ruins, né, nas suas últimas partidas, costuma complicar nos confrontos. Mas aqui, com base nos números e nas informações, Criciúma jogando em casa, tô acreditando que essa vitória vai vir, então eu tô indo seco no Criciúma. Jogo 14, Botafogo e Seattle Sounders. Mundial de clubes, hein? Botafogo tem uma sequência aí de 3 jogos vencendo. O Botafogo vence o primeiro tempo 31% das suas partidas, enquanto que o Seattle 30%. A mesma informação aqui para o segundo tempo. Quando o Botafogo lidera em casa por 1-0, ele vence 91% dos jogos. Então aqui a gente desconsidera, né, o fator casa e imagina o Botafogo saindo na frente, né? 91% dos jogos ele acaba vencendo. E o Seattle, quando abre o placar, ele vence 83% dos jogos. E aqui uma informação, quando o Botafogo sai perdendo, geralmente ele vence 9% dos seus jogos. As odds desse confronto, 1.83 para o Botafogo, 3.60 para o empate, 4.20 para o Seattle. Porcentagem desse confronto, 51% para o Botafogo, 26% para o empate, 23% para o Seattle. Bom, nessa partida aqui, pelo que vem apresentando as duas equipes, tô acreditando muito mais no Botafogo. Os números do Botafogo é melhor, é um time muito forte aqui da América do Sul, tem elenco para vencer o Seattle com tranquilidade, mas como eu disse no primeiro vídeo, o que eu tô acreditando aqui é na ansiedade, no nervosismo aí da estreia. Botafogo que tá num grupo muito difícil, né? É uma partida chave essa contra o Seattle, precisa começar vencendo. E nesse meu palpite aqui, eu tô indo seco no Botafogo, porque eu já usei meus 3 duplos. Mas caso você jogue mais que 3 duplos, eu também aqui colocaria um duplo no empate entre eles. Bom, pessoal, é isso. Essas aqui foram as informações do segundo vídeo. Espero que as informações do primeiro e do segundo vídeo ajudem a refinar os seus palpites, conhecer melhor os confrontos aqui da grade da Loteca 1196. Se você gosta das informações que são deixadas aqui no canal, peço que se inscreva no canal para dar aquele apoio. Quando você faz isso, ajuda demais aqui no YouTube. Curta, compartilhe esse vídeo para dar aquela reforçada e deixa aí seus comentários, né? Se tiver alguma coisa errada no vídeo, fique à vontade para avisar. Deixa aí seus palpites. Se você tiver novas informações sobre escalações, jogadores machucados, informações relevantes, fique à vontade. Estamos aguardando aí o resultado oficial da Loteca 1195. Tô acreditando que haverá vencedores. Mas é isso. Vamos buscar aí os 14 pontos da Loteca 1196. Agradeço demais se você assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Fui!